Olá pessoal, essa é a segunda aula do curso de Desenvolvimento em PHP com Laravel e Vue.js. Eu sou Jefferson e agora nós vamos aprender um pouco sobre o PHP. Bom, primeiramente, o que é o PHP? O PHP Hypertext Preprocessor é uma das linguagens de programação mais populares e mais utilizadas e serve para trabalhar principalmente no server-side e é amplamente encontrado no desenvolvimento web, estando presente em cerca de 79% dos sites. Então, isso significa que, mesmo que tenha gente por aí dizendo que o PHP está morrendo ou que ele já morreu, é mentira, porque o PHP ainda está presente na maioria dos sites da internet. Além disso, o PHP é uma linguagem que pode ser programada de forma funcional ou orientada a objetos e possui uma baixa curva de aprendizado, o que significa que ela é uma linguagem que pode ser aprendida em pouco tempo. Tá, beleza que o PHP ainda hoje é utilizado na maior parte dos sites. Mas como foi que ele surgiu? Para saber disso, a gente vai ter que voltar no tempo, na época de 1990, onde os sites ainda se resumiam às criações do Tim Berners-Lee, que eram apenas o HTTP e o HTML. E naquela época, haviam poucas tecnologias para a área. E basicamente, os usuários faziam uma solicitação de um arquivo HTML e recebiam esse arquivo, que era o site. Não haviam dados e não haviam interações. E foi aí que, em 1994, uma certa pessoa teve a necessidade de saber quantos usuários estavam visitando o seu site. E essa pessoa era Rasmus Lerdorf, um experiente programador na linguagem C que decidiu criar uma interface que pudesse resolver esse problema e deu a essa criação o nome de Personal Homepage Tools, que pelo nome já dá para ver uma certa semelhança com o PHP, porém ainda não era uma linguagem de programação. Era apenas uma ferramenta que servia para verificar quantas pessoas estavam acessando o site. O sucesso que essa ferramenta fez inspirou Rasmus a criar melhorias, lançando uma segunda versão com algumas coisas a mais, como por exemplo, comentários no site e a interpretação de formulários, dando a possibilidade dos usuários interagirem com os donos dos sites, e isso fez com que Rasmus renomeasse o seu projeto para Personal Homepage Form Interpreter, conhecido como PHP-FI, que ainda não era uma linguagem de programação. Após isso, em 1996, ele disponibilizou a ferramenta para que outros programadores pudessem ajudar no desenvolvimento, e assim ela ganhou funcionalidades importantes, como o acesso ao banco de dados, que deu ainda mais popularidade e mais funcionalidades para a ferramenta. E após isso, um ano depois, em 1997, a empresa Netcraft, que era uma empresa responsável por fazer estatísticas na internet, avaliou que mais de 60 mil domínios já utilizavam o PHP, tornando esse como o marco inicial da grande popularização do PHP. Foi aí então que, em 1998, dois amigos israelenses, o Ziv Zdrasky e o Andy Gutmans, resolveram reescrever completamente o projeto, dando a ele características de linguagem de programação. E a partir desse momento, o PHP se tornou algo muito maior, mais além do que apenas um contador de visitantes e um interpretador de formulários. Então, foi aberta uma discussão para renomear a ferramenta, porém, ela já era famosa e seria um tiro no pé mudar a forma como ela era conhecida. Assim foi decidido mudar o nome da linguagem sem que mudasse a sua sigla. Então, a partir da terceira versão, em 1999, a linguagem deixou de se chamar Personal Homepage e passou a se chamar PHP Hypertext Preprocessor. Mas como é utilizado o PHP? Bom, primeiramente a gente precisa saber como a internet tradicionalmente funciona. Ela é dividida em duas partes, o client-side e o server-side. Bom, no client-side, o usuário faz a solicitação de um arquivo HTML, que é enviado para um servidor HTML, que gera uma cópia desse arquivo e retorna para o cliente, que recebe e faz todo o processamento no navegador, fazendo as solicitações dos elementos necessários, como por exemplo as imagens e as folhas de estilo. E bom, nesse método
O único papel do servidor é receber a solicitação e mandar uma cópia do arquivo HTML que está sendo solicitado. Todo o processamento, basicamente, é feito do lado do cliente. E as tecnologias que funcionam assim se encaixam no perfil client-side. Por exemplo, o HTML, o CSS e o JavaScript. Mas espera, eu ainda não vi como o PHP é utilizado. Bom, então vamos adicionar o PHP nesse servidor. Primeiramente, esse servidor precisa estar equipado e preparado com uma ferramenta chamada Apache, que é uma ferramenta que serve para transformar uma máquina em um servidor, que também é utilizada por servidores HTML. Porém, esse Apache ele tem uma funcionalidade adicional chamada interpretador PHP, que serve para interpretar os scripts PHP, que são os programas dentro do código HTML, e que permite várias coisas, inclusive o acesso a um banco de dados. Então, o usuário faz a solicitação de um arquivo HTML, o servidor PHP recebe essa solicitação e passa para o interpretador PHP, que vai processar todas as informações juntamente com o banco de dados e vai gerar um novo arquivo HTML que vai ser enviado diretamente para o cliente, não vai enviar uma cópia, e esse arquivo não vai ficar armazenado no servidor. Ele vai ser diretamente enviado para o cliente, que o cliente vai receber esse arquivo e fazer todo aquele processo que aconteceu no client-side, de passar para o navegador e o navegador fazer todas as solicitações necessárias das imagens, das folhas de estilo, por exemplo. Todas essas tecnologias que funcionam junto com o servidor se chamam server-side. Bom, agora 3 sistemas que são feitos em PHP. Os 2 primeiros dispensam apresentações, que são o Facebook, que é uma das redes sociais mais famosas e mais utilizadas ainda hoje em dia, a Wikipédia, que é uma enciclopédia online, gratuita e aberta, que qualquer um pode entrar lá e editar, e ela é conhecida basicamente por quase todo mundo, eu acho, porque qualquer coisa que você pesquisa no Google, aparece a definição da Wikipédia. E o WordPress, que não é conhecido por todo mundo, mas na minha opinião é uma das melhores ferramentas para você criar sites. Tanto sites próprios como para criar sites para outras pessoas. Você pode facilmente vender sites utilizando essa ferramenta, que ajuda a criar esses sites, desde sites simples a e-commerces, que são as lojas online, em muito pouco tempo. E é isso, pessoal. Caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão, podem entrar em contato comigo. Eu vou estar à disposição. Muito obrigado.